Agora são 9 horas e 4 minutinhos. Muito boa noite. Vou começar esse Sala Debate com uma pergunta. Você conhece alguém que se mudou da cidade de nascimento? Olha só, eu poderia apostar que sim. Sabe por quê? Porque, segundo o IBGE, mais de 70 milhões de pessoas moram em municípios que não são aqueles que essas pessoas nasceram. Pesquisando sobre esse assunto, eu descobri uma cidade em Mato Grosso chamada Santa Rita do Trivelato, que serve bem como exemplo. Lá moram aproximadamente 3 mil pessoas. E 96,36%, ou seja, gente pra caramba, da população não é natural da cidade. O trabalho nas plantações de soja foi o principal responsável por essa procura. Você pode até se assustar com esse número, mas acredite, há muitos municípios com realidades bem parecidas. As migrações fizeram e fazem parte da nossa história. Esse vai e vem de pessoas, entre diversos fatores, contribui para a nossa economia e ajuda na miscigenação cultural do nosso país. Na década de 70, nós vimos uma grande parcela dos moradores da zona rural migrarem para as grandes cidades. Nessa época, aproximadamente 55% da população brasileira morava em centros urbanos. Em 2010, de acordo com o último censo do IBGE, esse número é bem maior, em torno de 85%. Sabe o que tem acontecido agora? Eu vou te contar. Nós temos visto com cada vez mais regularidade pessoas saindo das cidades grandes, indo para as cidades médias e pequenas, não voltando para o campo, ok? O PNAD, o Programa Nacional por Amostra de Domicílios, constata isso. Os motivos para essas mudanças são variados. Se anteriormente a busca pelo emprego era a principal e muitas das vezes a única razão, hoje nós encontramos casos e mais casos de pessoas que resolveram se mudar por causa de violência que está cada vez maior em grandes cidades. Maceió acabou de receber o título da mais violenta no Brasil, custo de vida, e a gente não precisa nem discutir o quanto está caro viver nas grandes cidades. O trânsito, pessoal, aqui para chegar demorou 1 hora, 1h30. Clima, desenvolvimento de pequenos e médios municípios e, claro, a busca por qualidade de vida. Nós iremos discutir isso a partir de agora. E para isso, trouxemos o professor José Eustáquio Alves, que é demógrafo e professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENSE, do IBGE. Ele também é diretor da ALAP, a Associação Latino-Americana de População. Também trouxemos a Daniele Sereno Fernandes, socióloga, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do CECAPS, da UFMG. CECAPS é o Centro de Capacitação e Pesquisas em Projetos Sociais. E também trouxemos o Alberto Jacó, que é coordenador associado do NEPO, o Núcleo de Estudos da População da Unicamp, além de ser demógrafo. Você que está em casa, está no trabalho, claro que é mais do que convidado, é mais do que convidada a participar do Sala Debate. Pode enviar perguntas, comentários, tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é fácil, www.facebook.com/Canal Futura Oficial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sala Debate está no ar. Tudo bem, Daniele? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigado. Professor José, seja bem-vindo. Muito boa noite. Boa noite. Alberto, bem-vindo. Quero começar esse programa mostrando um VT sobre o histórico das migrações no Brasil. Vamos ver. As migrações fazem parte de um capítulo especial da história do nosso país. Em meados de 1500, a cana-de-açúcar começou a despontar como um dos principais pilares da economia colonial. 3 capitanias hereditárias, São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro, receberam pessoas vindas de outras regiões do Brasil. Elas foram para ajudar na produção, em busca do casamento, trabalho e dinheiro. 2 séculos depois, em 1700, foi a vez do ouro despertar a cobiça de imigrantes, que partiram para a região de Minas Gerais em busca do Eldorado. Na mesma época, o café, que trazia prosperidade para municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, também chamava a atenção. Muitas pessoas vindas de diferentes lugares se instalaram e começaram a viver em cidades como Vassouras e Valença. A promessa de enriquecimento, de mudança de vida, também levou, em especial os nordestinos, a encontrarem a Amazônia, até então um lugar praticamente inóspito. O ciclo da borracha, produto que virou necessidade para o desenvolvimento do automóvel, movimentou a economia do Brasil do fim do século XIX até o começo do século XX.
Outros ciclos de migrações fizeram e ainda fazem parte do nosso crescimento. As pessoas transitam pelo país por diversos motivos, mas, de acordo com especialistas, os principais são propostas de emprego e busca por uma melhor qualidade de vida. Em 2012, mais de 77 milhões de pessoas viviam longe do município de nascimento. Esse é um dos indicadores que aponta que estamos tendo grandes modificações quando o assunto é migração. Será que novos ciclos estão vindo? Quais serão os novos capítulos? Será que novos ciclos estão vindos? Vamos passar essa pergunta para o professor José. E aí? Certamente, porque, veja só, essa apresentação é interessante para mostrar que o Brasil é um país rural, né, e agora, principalmente no século XX, principalmente depois de 1930, a economia brasileira ela passou a ser uma economia urbana industrial, né, ao longo das décadas, e essa população rural ela foi alimentando, né, esse crescimento das cidades. E tinha uma característica, eram migrações de longa distância, por exemplo, do Nordeste para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? E a economia brasileira, até meados da década de 70, ela crescia de uma maneira muito concentrada, né? Principalmente no Sudeste, principalmente Rio e São Paulo, nas capitais e na região metropolitana. Depois da crise de 1980, você começa a mudar esse padrão, vamos dizer assim, histórico, né? Começa a ter muita migração de retorno, depois começa a ter migração de cidades médias para cidades grandes, começa gente que veio para a cidade grande voltar para a cidade média, né? E cada vez mais a economia começa a desconcentrar, então você tem um movimento de rotatividade, não tem mais aquela coisa unidirecional que existia antigamente. Mas nesse momento, em que pé nós estamos? Nesse momento a gente tem fluxos acontecendo, vamos dizer assim, em todas as direções, né? Do mesmo jeito que tem gente vindo para a cidade grande, tem gente saindo da cidade grande para as cidades médias, né? Agora, em termos de região, você está falando o seguinte, hoje as regiões que crescem ganham peso relativo é a região centro-oeste e a região norte, né? O sudeste mais ou menos se mantém ou cai um pouco em termos de participação relativa, o nordeste continua perdendo posição relativa e o sul também perde um pouquinho. Então, as grandes regiões que ganham população hoje em dia, ainda é o norte e o centro-oeste. Você vê, o último censo do IBGE disse que, enfim, o sudeste tem 90 e poucos % da população morando em centros urbanos, né? Somente 7%, não lembro exatamente o número, 6 a 7% morando em zonas rurais. Mas eu quero pegar o último censo, professor Jacó, para dizer o seguinte, tem evidências do último censo do IBGE que dizem que as cidades com até 500 mil habitantes estão crescendo muito mais do que as metrópoles e muito mais do que zonas rurais. Eu quero saber se essas cidades estão prontas, se elas estão preparadas para poder trazer, para poder receber essa turma toda. Essa é uma boa pergunta, né? É muito importante saber isso em termos dos planejadores, né, os tomadores de decisão. Eu diria que provavelmente essas cidades, elas estão situadas perto das metrópoles, que aí a pessoa, o migrante, estaria saindo da sede da região metropolitana ou da metrópole, estaria indo por uma cidade perto do seu local de trabalho. Eu diria que ela não está mudando de trabalho, ela está procurando alguma motivação para sair dessa cidade e talvez não seja a busca pelo trabalho, seja aquelas condições que foram mencionadas anteriormente, que busca de qualidade de vida, ou as redes sociais, alguma coisa nesse sentido, né? Eu diria que estas cidades podem estar, inclusive, próximas a duas metrópoles. No caso aqui a gente tem a metrópole de São Paulo, a metrópole de Campinas. Então a gente está vendo que está ganhando um peso relativo muito importante em Jundiaí, que fica entre essas duas metrópoles. Então é como se estivesse sendo uma consolidação de uma grande metrópole juntando essas duas. E aí é aquela questão, né? Fica difícil a gente falar o que pode acontecer nos próximos anos em termos de políticas públicas para essas cidades, né? Os políticos que têm que
responder por esse tipo de situação, né? Alguns começam a tentar barrar uma grande migração, ou alguns podem talvez incentivar de alguma forma, porque pode trazer algum tipo de benefício para a sociedade. Eu sei que o perfil migratório está mudando, ou seja, com o tempo, os migrantes estão ficando cada vez mais qualificados, existe uma seletividade na migração, tanto em relação à origem, ou seja, está ficando cada vez mais curto o trajeto do migrante, quanto também ele está ficando mais qualificado. Então, ele é mais escolarizado, ele tem mais, em geral, uma renda, e está havendo quase um nivelamento entre esse migrante e o não migrante dessa população de destino. Ou seja, não está havendo um impacto muito grande assim da migração na cidade de destino. Deixa eu trazer a professora para o papo. Professora, como é que o preconceito aparece, o preconceito aparece nesses fluxos migratórios contemporâneos? Olha, eu acho que tem duas questões que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, aquela cidade que você chamou a atenção, que 96% não nasceu lá, o início claramente uma região de fronteira agrícola e claramente questão de produção de grãos, né? O início da formação dessa cidade é uma instabilidade social enorme. Imagine você, 100% da população, ninguém se conhece, não existe uma rede social, não existe lado social, e existe basicamente a família nuclear e provavelmente no início a maioria das pessoas solteiras. Quer dizer, o índice de criminalidade deveria ser alto e, obviamente, não havia aparelho público e não havia estabilidade. A busca era quase que o Eldorado mesmo, ir para lá, em vez do ouro, era o grão, né? Isso ocorre muito em algumas cidades onde tem grandes presídios, porque a população vai indo no entorno do presídio, se muda para poder acompanhar o parente que está preso, porque é muito caro você ficar se deslocando. Tem muito isso no entorno de Belo Horizonte, em 2 grandes presídios lá. O preconceito começa com essa falta de estabilidade dessa rede social de uma maneira geral. Claro que alguns grupos eles são vítimas do preconceito de uma maneira geral, né? Por exemplo, o que a gente chama de grande imigração, que não aconteceu exclusivamente no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos também. Houve uma migração sul-norte, a nossa foi nordeste-sul. Então, esse preconceito é a população que chega sem um ativo socioeconômico. Ele chega sem renda, ele chega sem nível educacional, ele chega numa dependência enorme, hoje, claramente, do aparelho público do Estado, como a escola, como a assistência social e a saúde. E muitas dessas pessoas já são de minorias, principalmente de cor. Aí começa o grande preconceito. Mas eu acho que esse padrão que a gente chamou da grande migração, Great Migration, ele se encerrou basicamente com o segundo processo de industrialização por substituição de importações. Foi na década de 50, que São Paulo montou o aparato, né, e foi para a década de 60, 70, essa grande migração. E eu acho que, concordando aqui com os outros 2 colegas, essa migração é muito mais qualificada, não apenas do ponto de vista do capital humano, assim, do que as pessoas estão levando do ponto de vista assim, de ser um profissional bem qualificado do ponto de vista educacional, mas também são pessoas que já trazem uma certa ansiedade que aquela organização urbana vai dar para ele. Ele vai ansioso, todo migrante ele é ambicioso naturalmente. Ele é ambicioso por qualidade de vida, ele é ambicioso por renda, ele é ambicioso por uma vida melhor, ele é ambicioso pelo campo, ele é ambicioso pela cidade. Isso é que tem que ser visto. Agora, professor José, esses fluxos migratórios contemporâneos, eu quero saber como que as classes sociais estão sendo estabelecidas com esses fluxos. Perdão. É muito difícil, sabe? Eu, assim, de cabeça, sem olhar os dados direito, é complicado. Eu não sei responder assim com precisão, né? Agora, obviamente que a população, a maior parte da população é uma população de baixa renda, né? Estamos falando que o Brasil é um país agora de classe média, né? Mas esse classe média tem de ser colocado entre parênteses, porque uma classe média com um nível salarial bem baixo. E as pessoas têm de procurar
as melhores oportunidades, né, de trabalho, de vida. Então, assim, você tem movimentos acontecendo de várias maneiras. Eu não saberia dizer assim com precisão. Então, eu acho que a gente tem que ver também com relação ao destino. Para que cidade essa pessoa vai? Então, depende muito da classe social, do grupo social que ela pertence, o destino dela. Então, se a gente vê nos grandes centros, os grandes centros tecnológicos, então atrai muito mais gente super qualificada, com rendas melhores. Então, a gente tem alguns dados que mostram isso, que em São Paulo, em São José dos Campos, às vezes a renda média do migrante é até um pouco superior à renda média do não migrante. Ou seja, porque esse imigrante está sendo atraído por uma posição no emprego que exige uma certa qualificação. Então, depende muito da área que a gente for analisar. Então, grandes centros tecnológicos é uma coisa. Agora, cidades médias, cidades pequenininhas podem estar atraindo um outro tipo de imigrante, uma outra qualificação. Você tem movimentos em todas as direções. Deixa eu trazer o pessoal que está na internet. Agora, Ana Elisa Palota, obrigado pela sua participação, Ana. Ela diz o seguinte: saí da minha cidade de origem, Catanduva, para fazer a faculdade em 2004. E de lá para cá não voltei a morar lá. Primeiro porque o mercado de trabalho no meu setor é fraco e me mudei muito de cidade. Barretos, Ribeirão Preto, Uberaba, Fortaleza, e hoje acabei de fazer a mudança para Blumenau. Nossa, que experiência! A última cidade, Fortaleza, capital do Ceará, não me habituei bem. Muita correria e, com isso, muitos problemas de saúde. Acho que vou me adaptar bem em Blumenau, visto que é uma cidade mais interiorana e mais tranquila. Até mais. Poxa, Ana, obrigado pela sua participação. O Carlos Eduardo Venâncio diz o seguinte: a vida agitada das grandes metrópoles estão sucumbindo as pessoas. Quero fazer uma pergunta para Daniele Sereno. A cada dia o caos é maior nas grandes cidades. As pessoas com isso procuram viver em lugares mais tranquilos. Então, como será para aqueles que desejam sair do interior para as grandes metrópoles, em busca de uma qualidade de vida melhor e oportunidades de crescimento, se o caos urbano é uma crescente nos dias atuais? A todos do Sala Debate, um grande abraço de um mineiro da cidade do interior de Viçosa. Olha só, um grande beijo para Viçosa, cidade da minha família, Gomide. Pois não. Como é o nome dele? Ele se chama Carlos Eduardo Venâncio. Tá. Carlos, o que vai acontecer é que o caos vai continuar a se instaurar. Algumas metrópoles, várias delas, têm toda uma política pública para retenção de imigrantes. Belo Horizonte tem uma, de Curitiba é conhecida e copiada por todo mundo. A prefeitura tem agentes na rodoviária que recebe os imigrantes e convence eles a voltar. E mostra claramente como vai ser difícil. Às vezes ele insiste em ficar em Curitiba. Se eu não estou enganada, ainda tem essa política. Às vezes arruma até um local e paga para eles ficarem por alguns dias, até uma semana ou duas, para ver se eles se estabelecem no emprego. Não é um movimento fácil. Mas a rede social, digamos assim, é a rede social que faz com que ele fique ou não. Ele não vai só. Ele não dá um tiro no escuro, em geral, essas pessoas que vão procurar um emprego. Ele tem um parente, tem um primo. Vamos botar um específico, está indo ainda para São Paulo para procurar um emprego. Então, sabe-se que, por exemplo, a rede de garçons pertence ao Ceará. A rede de motorista de táxi, eu acho que divide bem Pernambuco e mais uma outra área que migra muito para lá. Então, existe uma rede, recebe, fica na casa um tempo, ou mesmo faz um puxado e constrói. Quer dizer, o caos, do ponto de vista da cidade em si, o caos vai continuar crescendo, né? A não ser que seja uma cidade que tenha um planejamento para isso. Eu sei que Curitiba tem e é bem copiada por outros. E aí eu volto ao tema que eu perguntei ao professor Jacó. Se as cidades não estão se preparando para receber esses imigrantes, elas também serão esse caos, como o Carlos falou. Estou errado, professor? A questão do caos urbano não é só devido à migração, né? Você vê assim, a política que tem adotado no Brasil nos últimos anos de incentivar, por exemplo, a compra de carro, né? Reduzir IPI para a compra de carro, etc., ela está fazendo uma coisa que o pessoal chama de Carmagedon, né? Vira um apocalipse na cidade que ninguém anda. Você transforma a mobilidade
numa imobilidade. E é independente se é para migrante ou não migrante. É um estilo de desenvolvimento, né, particularmente essa questão focada no transporte individual, que ele está transformando as grandes cidades num grande engarrafamento, né, e que isso dá um estresse geral. E aí você vira uma deseconomia de escala, né, porque se durante muito tempo você concentrar, isso dava uma economia de escala e dava um aumento da produtividade, hoje em dia você tem uma deseconomia, então isso vai fazer com que as pessoas, inclusive, abandonem essa cidade grande por conta desse, está chamando aí de caos urbano, de engarrafamentos e as outras coisas que vêm junto com essa situação de desigualdade social também, que é a questão da violência, né? Então, eu quero chamar... Pois não, desculpa. Não, terminei, mas... Agora eu quero chamar pela internet, nós vamos falar com o professor Ralph Matos, da UFMG. Ele é geógrafo. Professor, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo vê-lo. Está aí com a turma atrás. Muito bem, um tchau para todo mundo. Obrigado por vocês estarem participando aqui do Sala Debate, tá bom? A gente viu aqui no Jornal Futura, que passa de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, uma série, não tem muito tempo não, deve ter uns 5 meses, uma série chamada Empregos na Floresta. Quem fez foi o repórter e editor Paulo de Moura. E ali a gente conheceu, como o nome já antecipa, né, diferentes formas de se trabalhar dentro da floresta. Eu quero saber, professor, se o brasileiro está procurando novos lugares para migrar. O brasileiro já procurou novos lugares para migrar quando as áreas de fronteiras estavam plenamente abertas. Hoje, o brasileiro procura alguns lugares para migrar. Nós podemos dizer que os principais protagonistas do processo migratório contemporâneo, particularmente esse do século XXI, que o censo de 2010 nos permite mensurar, nos coloca bem claramente como protagonistas as cidades de 100 a 500 mil habitantes. O que acontece com elas? Elas crescem mais do que todas as outras categorias, todas as classes de tamanho de cidade. A bem da verdade, boa parte do crescimento da população brasileira entre 2000 e 2010 foi sustentado pelo crescimento dessas diversas cidades médias, que podem ser categorizadas em 2 tipos. Cidades médias dinâmicas e não dinâmicas. Evidentemente, as dinâmicas, como vocês podem intuir, são aquelas que estão mais bem equipadas, aquelas que oferecem serviços de diferentes tipos, que têm uma infraestrutura e emprego. Sem dúvida, há uma oferta de emprego. Aqui mesmo na turma eu posso trazer alguns testemunhos de alunos que têm parentes ou que já viveram esse processo de saída de uma grande cidade para uma cidade média dinâmica. Então, note bem, a proposta da discussão que vocês estavam tendo, a migração qualificada, ela diz respeito àqueles migrantes que saem de grandes centros urbanos. As cidades intermediárias também atraem migrantes que vêm de pequenos centros urbanos ou de áreas rurais. Obviamente, essas pessoas são muito menos qualificadas do que aquelas pessoas que vieram de grandes cidades. Foi claro? Então, a propósito da questão da migração qualificada, daquele migrante que tem experiência no mercado de trabalho em grandes centros urbanos, ele leva essa experiência para cidades intermediárias equipadas que estão demandando um perfil de mão de obra bastante diferenciado. Isso é mensurável. Particularmente, nós temos trabalhos que mostram isso, inclusive em termos de valor adicionado, em termos de PIB. Ou seja, um dos lugares mais dinâmicos do país nos dias de hoje são as cidades médias dinâmicas, aquelas que têm entre 100 e 500 mil habitantes. Professor, deixa eu passar a bola aqui para o estúdio, porque eu quero saber o quão essas cidades, professor Jacó, elas são importantes, essas de 100 mil e 500 mil, para esses movimentos pendulares, ou seja, pessoas que trabalham nas grandes metrópoles e moram em cidades perto, cidades satélites. O quanto essas cidades satélites, elas são importantes para esse crescimento, para esse movimento pendular?
Vai depender muito da distância dessas cidades de 100 a 500 mil dos locais de trabalho onde essas pessoas trabalham, né? Então, se for municípios vizinhos, então facilmente a pessoa pode fazer esse movimento de ida e volta todo dia para o trabalho. Agora, se for uma cidade já um pouco mais distante, aí já começa a ficar um pouco mais complicado esse trânsito da pessoa do ir e vir, né? Então, eu diria que depende muito da característica da cidade em termos de qualidade de vida, do que a pessoa busca para proporcionar uma qualidade de vida para a sua família e também da distância com relação ao seu local de trabalho. Aqui no Rio, por exemplo, vamos pegar Macaé. Por causa da questão do petróleo, Macaé cresceu muito, né, tem muito emprego, empregos de melhor qualidade, então ela atrai muito imigrante de campos, de outras cidades que estão perto, um pouco nessa linha que o Ralph colocou, que são cidades que atraem, né, que viram polos regionais ou têm, como o Jacó falou, são perto de grandes metrópoles que elas servem de desconcentração, né? Então são cidades que viram até cidades dormitórios ou que atraem atividades econômicas que vão gerar emprego ou moradia e as pessoas vão deslocar, ou no caso tipo Macaé, que tem uma atividade econômica importante e que ela começa a atrair, né, a população da região e até de grande distância, porque Macaé, por causa do petróleo, ele atrai inclusive muitos migrantes internacionais, né, que precisa para a indústria qualificada da indústria do petróleo. No segundo bloco a gente vai falar sobre essa migração internacional, ou seja, bolivianos, haitianos, e tem muitas pessoas perguntando, professora, se as escolas estão preparadas, dessas cidades, estão preparadas para esses migrantes que trazem culturas diferentes. Mas isso vai ficar para o segundo bloco, ok? Você que está em casa, no trabalho, pode continuar participando do nosso programa. Tem duas maneiras de entrar em contato. @Canal Futura é o nosso Twitter e o Facebook é www.facebook.com/Canal Futura Oficial. Hoje a gente está discutindo as migrações contemporâneas. Eu quero saber a sua opinião, hein? A gente vai para o intervalo rapidinho. A gente volta já já.